Cultura Búzios Agostin mandou aqui um superchat dizendo: Perón criou em 1975 a AAA, Aliança Anticomunista Argentina. Perón foi um nacionalista capitalista de direita contra o comunismo e o capitalismo dos Estados Unidos. Não é bem assim. Tem um fundo de verdade nisso que está sendo dito, mas não é bem assim. O movimento peronista não pode ser resumido simplesmente a opiniões políticas do Perón. O movimento peronista é um movimento, na Argentina, foi o maior movimento político que já existiu. E esse movimento englobava quase que 100% da classe operária argentina. Então tem que levar isso em consideração, né? O Perón, ele era de fato, ele era uma pessoa que tinha algumas ideias de direita e outras ideias de esquerda, como acontece frequentemente com todos os nacionalistas. O problema da AAA, que ele cita aí, né, Aliança Anticomunista Argentina, já é uma questão do processo de, digamos assim, de decomposição interna do peronismo. O que aconteceu? Dentro do peronismo se criou um movimento da juventude, que era um movimento com ideias revolucionárias, inspirada pela Revolução Cubana, que era a JP, a Juventude Peronista, conhecida depois como Montoneros, que foi provavelmente o maior movimento armado desse tipo, né, de toda a América Latina, maior inclusive do que o do Fidel Castro, pelo menos no começo, né? A maioria desses 11 mil desaparecidos aí eram montoneiros, quer dizer, era um movimento muito grande. Então o que acontece? O Perón, quando ele volta para a Argentina, tem toda uma crise política e tudo mais, ele já sabia que ele tinha que enfrentar a esquerda peronista, que era revolucionária. Aí ele assume uma posição claramente contra-revolucionária. Aí o que acontece, né? A história é um pouco confusa, porque muitas pessoas que defendem o Perón dizem que não foi ele que criou a AAA. Teria sido o secretário dele, López Rega, um fascista, né, que era um aliado da segunda mulher do Perón, Isabel Perón. Né? Eles eram ligados aí à extrema-direita católica e tudo mais. Muita gente diz que o Perón ele perdeu o controle do negócio e esse pessoal tomou conta. Acho muito improvável isso daí. Mas o motivo foi esse. O nacionalismo, o nacionalismo burguês, ele, diante de um movimento revolucionário, diante da classe operária, ele se torna reacionário. Porque a burguesia não tem, não vai apoiar o movimento revolucionário da classe trabalhadora. E esse movimento Montoneiros, embora tivesse uma presença muito grande nas universidades, ele tinha também uma presença importante nos sindicatos, né? Era um movimento que se desenvolvia num sentido claramente revolucionário. Eles, na verdade, a direção cheia de preconceitos aí, pequeno-burgueses e tudo mais, não soube desenvolver essa política revolucionária. Mas o movimento tinha um sentido revolucionário. Aí o nacionalismo, confrontado com o movimento revolucionário, ele tende a se transformar num movimento reacionário, porque é a burguesia, a tendência natural da burguesia, né? A burguesia dos países atrasados, mesmo para defender os seus interesses nacionais, na luta contra o imperialismo, ela vai só até um certo ponto. É a teoria da revolução permanente. Chega um momento em que a presença da classe operária, da revolução, joga a burguesia nos braços do imperialismo, né? A AAA, na verdade, já era uma posição, né, profundamente reacionária do peronismo. Era uma...
uma reação defensiva, né, desse setor da burguesia diante da classe operária, diante da revolução, diante das possibilidades revolucionárias que se apresentavam. Aí o Perón, ele procurou arbitrar, a situação não conseguiu, morreu, né? E a mulher dele praticamente entregou o governo para os militares que deram o golpe em 76. A AAA, nesse sentido, foi uma preparação do banho de sangue que viria depois. A AAA matou um monte de gente. Era um grupo fascista. Mas a gente tem que analisar a coisa historicamente, não do ponto de vista da ideologia. O Perón de 45 não tinha AAA. Ele se apoiava no povo. Depois vem o governo peronista, que é um governo também ambíguo. Tinha repressão, mas tinha, né, ações nacionalistas. Ele se apoiava na classe operária, ainda era uma coisa mais complexa. Esse caso da AAA é o fim da trajetória do próprio Juan Domingo Perón.